Hoje nós vamos ler o Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 17 ao 30. Tendo ele saído para se pôr a caminho, veio alguém correndo, dobrando o joelho diante dele e suplicou: Bom mestre, o que farei para alcançar a vida eterna? Boa pergunta. Aqui um jovem chegou próximo de Jesus e perguntou: Mestre, o que fazer para ganhar a vida eterna? É uma pergunta que nós devemos fazer. Perguntar a nós mesmos: o que fazer para ganhar a vida eterna? Muitas vezes nós nos questionamos isso: o que fazer? Como conquistar a vida eterna? Porque a vida eterna ela exige muito sacrifício, muita luta e muita dificuldade. Aí diz a palavra de Deus, Jesus disse: porque me chama de mestre, só Deus é bom. Aí Jesus disse assim: conhece os mandamentos, não mate, não cometas adultério, não furte, não digas falso testemunho, não cometas fraudes, honra o pai e mãe. Mestre, respondeu, ele respondeu: mestre, tudo isso eu he observado desde a minha mocidade. Olha, Jesus, quando ele questionou como ganhar a vida eterna, Jesus perguntou logo o quê? Obedeça os 10 mandamentos da lei de Deus. Se tu obedeceres os 10 mandamentos da lei de Deus, tu alcançarás a vida eterna. Tu procurais agradar a Deus, obedecendo os mandamentos da lei de Deus. Quando Jesus foi questionado, a resposta foi isso: obedeça os mandamentos da lei de Deus. E hoje Jesus nos pede a mesma coisa. Para nós ganhar a vida eterna, nós temos de fazer o quê? Obedecer os 10 mandamentos. Todos esses que foram falados aqui. Porque obedecendo os 10 mandamentos, nós vivemos de acordo com o que Jesus nos pede. E ele diz: desde a minha juventude eu faço isso. Desde a minha juventude. Jesus fixou nele um olhar, amou e disse: só uma coisa te falta. Vai e vende tudo o que tu tens e dê aos pobres e terá um tesouro no céu. E depois vem e me segue. Presta atenção. Alguns o Senhor exige mais do que os outros. O Senhor disse que os 10 mandamentos salvavam uma pessoa, ou seguindo os 10 mandamentos. Mas aí ele disse: mas se te falta uma coisa ainda. Por quê? Eles obedeciam os 10 mandamentos. Mas ele tinha um apego às coisas aqui dessa terra. Ele tinha um grande apego, e Jesus conhecia isso. A gente lendo São Francisco, a história de São Francisco, Deus exigiu uma coisa a mais dele. E ele vai e deu tudo, ele deixou tudo para viver na pobreza. E também no Catecismo da Igreja diz isso: alguns o Senhor exige amar do que os outros, chama mais do que os outros. E esse jovem o Senhor chamou a mais. E aqui diz que ele diz assim: vai e vende tudo que tu tem e dá aos pobres, porque Jesus sabia que ele tinha um amor a mais. A palavra de Deus diz: não pode servir dois senhores. Jesus sabia que ele tinha um amor muito que ele possuía e tinha. E Jesus queria que ele a mais, como São Francisco. Ó, vá, vem tudo, dê aos pobres e vem me seguir, como São Francisco fez. Mas aí ele não. Aí ele continua aqui a palavra de Deus. Ele entristeceu com essas palavras e foi-se todo abatido, porque possuía muitos bens. Presta atenção. Ele ficou triste com essa proposta de Jesus. Ele ficou muito triste. A palavra de Deus diz que ele ficou com o rosto abatido. Por quê? A palavra de Deus diz que ele possuía muitos bens. Muito que ele tinha. E isso entristece muitas vezes no nosso coração. Querer agradar a Deus e não poder agradar a Deus. E isso muitas vezes feriu o coração. Feriu o coração daquele que queria servir, mas realmente não desapegou. E a palavra de Deus diz mais assim: olhando, Jesus em derredor disse aos seus discípulos: quão dificilmente estará no reino de Deus os ricos. Os discípulos ficaram tudo assombrados com essas palavras, mas Jesus explicou: filhinhos, como é difícil entrar no reino de Deus que se põe a sua confiança nas riquezas. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Jesus ele estava falando, ele não é contra o que as pessoas possuem, mas olha o que ele diz: aqueles que põem a confiança nas suas riquezas. Muitas pessoas colocam a sua confiança na sua riqueza, no que tem aqui, nos seus bens materiais, nos seus bens humanos. E isso muitas vezes, isso distancia a pessoa de Deus, isso atrapalha a pessoa de Deus. Não coloque a sua confiança no que você tem, o que você possui. Coloque a sua confiança somente em Jesus Cristo e nada mais.
Porque nem tudo que tu tem, que tu possui, vai te trazer felicidade. É importante para a vida aqui? É, muito importante. Mas não é tudo. Tudo é Jesus. Aí a palavra de Deus diz assim: eles ainda mais se admiravam dizendo a si próprio: quem pode então salvar? Quando olhando Jesus para ele, disse: os homens isso é impossível, mas para Deus, pois Deus tudo é possível. Olha o que diz a palavra de Deus: para Deus tudo é possível, nada é impossível. Às vezes a gente pensa que chegar ao céu é uma coisa impossível, a santidade é impossível, não. Diz aqui a palavra de Deus: olha, aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Deus tudo é possível. Quantos santos tem, né? Porque se renunciaram e lutaram. Pedro começou a dizer: eis que deixamos tudo e te seguimos. Olha o amor que os discípulos tinham, deixaram tudo para seguir Jesus. Aí ele diz: respondeu Jesus: em verdade vos digo, ninguém há quem tenha deixado a casa, os irmãos, as irmãs, o pai, a mãe, os filhos, ou terra, por causa de mim, por causa do Evangelho, que não receba já nestes séculos 100 vezes mais casa, irmão, irmãs, filhos, terras e com perseguições. E num século viradouro a vida eterna. Olha o que diz a palavra de Deus. Aqueles que abandonaram tudo por amor, desapego a Deus, ganharão muito mais pelo reino de Deus. Jesus ele sempre diz aqueles que deixaram, muitos padres, freiras, deixaram um sonho que nós todos temos, ter uma família, por amor ao reino de Deus, ganharão 6 vezes mais. Muitas pessoas desapegam das suas vidas, ganharão 6 vezes mais, 100 vezes mais. Aqui e no século vindouro. O que é o século vindouro? Na vida eterna, lá na eternidade. E isso Deus nos promete, que alcançaremos mais graças. Como? Fazendo a vontade de Deus. Aquele jovem perdeu Jesus pelos seus apegos aqui à terra. E perdeu Jesus. Quantas vezes também nós perdemos Jesus por alguns apegos ao que nós amamos aqui? Algumas coisas que nós amamos mais do que Deus. E isso nos atrapalha. E a palavra de Deus é bem clara: não podemos servir a dois senhores, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.